Viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa onde o rigor e a ética de informação institucional são os nossos compromissos. Para esta 32ª edição, retomamos a agenda temática do 5º Fórum de Governança da Internet de Cabo Verde, que este ano teve como palco a Universidade do Mindelo, sob o lema Construindo Juntos a Governança da Internet. Nesta segunda parte do certame, chamamos a vossa atenção para os principais painéis que marcaram o encerramento do primeiro dia e o segundo dia do 5º Fórum IGF, com destaque para os temas proteção online para crianças e grupos vulneráveis, inovação responsável e sustentável para o futuro digital e acesso e inclusão de mulheres nas TIC, direitos digitais e democracia na era digital. O final do primeiro dia do 5º Fórum de Governança da Internet de Cabo Verde, que aconteceu em São Vicente a 14 de maio, ficou marcado pelo painel sobre a proteção online para crianças e grupos vulneráveis face à crescente problemática de crimes online. De acordo com o orador Érico Fortes, docente universitário, ainda há uma grande disparidade no nível de literacia digital entre diferentes camadas da população. No entanto, acredita que existem caminhos viáveis para garantir uma maior proteção das crianças no ambiente online. Apesar de que há uma crescente utilização da internet e dos recursos que nós temos acesso, mas ainda verifica-se que há uma discrepância naquilo que nós falamos em termos de literacia digital ou até mesmo educação digital. Então, neste sentido, é de suma importância que realmente esse tipo de conteúdos, ou este fórum que aconteceu aqui hoje, seja promovido mais vezes e também que nós consigamos engajar não só os pais, mas toda a nossa sociedade educativa, os reguladores, para que realmente nós possamos suprir essa necessidade. Acredito que nós estamos num bom caminho, apesar que ainda há muita coisa a ser feita e nós podemos facilmente identificar porque muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, a questão quando nós falamos em termos dos perigos, apesar que utilizam a internet ou ouvem falar, mas nós temos aquela sensação que é algo que acontece com o outro. Já para a psicóloga do ICA, Iria Monteiro, é fundamental que os pais mantenham uma supervisão ativa sobre as atividades das crianças, estando atentos a sinais de alerta em cada fase do desenvolvimento. Os pais têm que estar sempre atentos, porque na nossa realidade já temos vários crimes que são cometidos contra a criança e adolescente, nomeadamente os crimes sexuais online. Então os pais precisam sim estar atentos para ter essa monitorização e supervisão parental, como falamos cá, através de estarem atentos ao comportamento dos seus filhos ou educantes e não só tentar perceber se a criança está a dormir à hora certa, está a perceber as reações da criança, do adolescente, quando fazem uso durante, antes e após o uso de qualquer dispositivo eletrónico. Também incentivar o seu educando ou tentar dar-lhe estratégia para brincadeiras lúdicas, para interação com grupos de pares, porque cada vez mais está a diminuir. A brincadeira lúdica que falamos cá, o brincar, que é muito importante para o desenvolvimento mesmo cognitivo da criança, está-se a perder. A legislação precisa acompanhar esses novos crimes que estão a ser cometidos por vias online. Como referimos cá, no nosso ordenamento jurídico já faz referência ao sexting. Pornografia também, temos a lei de crimes cibernéticos que fazem referência à pornografia da vingança, mas também temos o grooming, também, que é um crime que já está a ser cometido em Cabo Verde e ainda no nosso ordenamento jurídico ainda não se faz menção a esse crime. Geralmente ele é enquadrado num outro tipo de crime, então os pais têm que estar atentos e informados para saberem que há esses crimes e esses crimes estão cometidos dentro de um ambiente familiar, dentro da nossa casa, que supostamente
deveria ser o nosso ambiente seguro e o nosso ambiente de conforto, mas que é um lugar também onde se cometem muitos crimes. E como debatemos cá, os pais às vezes têm aquela sensação que os filhos estão seguros e protegidos dentro da casa e lá é que está o perigo. O painel contou ainda com a participação das palestrantes Celeste da Paz, professora universitária, e Cláudia Gonçalves, psicóloga clínica, que apresentou dados estatísticos sobre a realidade do país neste contexto. O segundo e último dia do certame, realizado a 15 de maio, foi dedicado à discussão de temas como inovação responsável e sustentável para o futuro digital e acesso e inclusão de mulheres nas TIC, direitos digitais e democracia na era digital. Emanuel Vieira, professor universitário e moderador do painel sobre inovação responsável e sustentável para o futuro digital, destacou que refletir sobre o futuro digital passa necessariamente por integrar a proteção de dados e o uso responsável da inteligência artificial. Quando falamos em sustentabilidade, quando vamos desenvolver, estamos a pensar em digital, temos de pensar em todo o processo e também pensar no meio ambiente, na sociedade e na economia principalmente. E em questão de responsabilidade, temos de criar condições, ou seja, regulação para a questão de dados, né? Como pretendemos proteger os dados das pessoas e também os dados que, como também temos a questão de inteligência artificial, que a inteligência artificial funciona muito sobre os dados, temos de saber como vamos utilizar esses dados, então, e que em Cabo Verde temos de começar a pensar na ética e também como vamos regular esses dados. Já o docente universitário e investigador Estanislau Lima, enquanto orador, defendeu a necessidade de se pensar em políticas públicas que promovam o uso responsável do sistema digital, sustentadas por um planeamento económico que viabilize o acesso à energia limpa em Cabo Verde. A gente está num processo de digitalização, transformação digital. É muito bem entender essa estrutura que está por trás dessa arquitetura, de design dessas infraestruturas, entender o impacto que isso tem na nossa sociedade e ter uma política e umas demandas desenhadas para dar solução a essas demandas. Uma infraestrutura digital, por exemplo, toda a infraestrutura, os data centers como um dos pontos cruciais de uma infraestrutura digital, onde você vai ter um consumo exorbitante de energia. E a gente sabe que em Cabo Verde, infelizmente, até então, a maioria do consumo de energia é fóssil. A gente sabe os problemas que isso traz para o nosso planeta em questão de aquecimento global, mudanças climáticas e por aí vai. Então é necessário pensar numa política onde as nossas estruturas digitais, ou todo o nosso ecossistema digital, seja fundamentado com energias renováveis. Acho que Cabo Verde tem um potencial muito grande nesse ponto, porque temos muito a oferecer nessa direção com energia solar, por exemplo. Poderia muito bem projetar toda a nossa infraestrutura digital com energias renováveis, investindo e trazendo mais, por exemplo, investimentos internacionais nessa área de energias verdes e ter assim um projeto piloto em Cabo Verde realmente de uma infraestrutura digital com fundamentos total na energia renovável. Também orador no mesmo painel, Carlos Monteiro, presidente do Conselho de Administração do Tecpark Cabo Verde, destacou o papel estratégico da instituição na promoção de uma economia sustentável, aliando inovação tecnológica e novas formas de produção de energia que podem ser adotados no país. Queremos ter um parque ecológico, um parque sustentável, por exemplo, na parte do Tecpark, ter 100% renovável, ter energias limpas no Tecpark. Inovação sustentável tem tudo a ver com o ambiente e com o social. É a nossa preocupação. Nós estamos com dois polos, um na praia e outro em São Vicente. Temos a preocupação e social também da integração do Tecpark com os bairros adjacentes do Tecpark, em que queremos que o resultado do crescimento e da inovação do Tecpark cheguem aos moradores, aos bairros, e queremos que estes bairros desenvolvam juntamente connosco. E nós promovemos ou incentivamos os startups, as empresas que desenvolvem soluções no Tecpark,
para tentarem resolver problemas reais no país, para ter aplicabilidade nas pessoas. Portanto, o caminho da inovação sustentável tem tudo a ver com a estratégia do Tech Park, com a estratégia de economia digital do país, porque nós somos um país muito vulnerável às questões ambientais e de sustentabilidade. Acesso e inclusão de mulheres nas TIC, direitos digitais e democracia na era digital foi tema do último painel deste 5º IGF Cabo Verde. Participaram como palestrantes Nuno Andrade Ferreira, jornalista, investigador e docente universitário, Milton Cabral, coordenador da Cabo Verde Digital, e Vanina Spencer, representante da Women in Tech Cabo Verde. Em entrevista ao Regulação da Economia, Nuno Ferreira Andrade apresentou 3 fases de transformações tecnológicas que podem ser analisadas na esfera social. Fundamentalmente nós passamos, e foi isso que eu tentei explicar na minha intervenção, nós passamos por 3 momentos, ou temos 3 momentos identificáveis. O momento do deslumbramento, que é o momento em que estas tecnologias surgem, se universalizam e nós olhamos para elas com algum deslumbre e até com alguma ingenuidade, achando que elas têm apenas vantagens e representam extraordinárias oportunidades. A ideia de um realismo em que percebemos que elas de facto são extraordinárias em muitas coisas e têm de facto muitas oportunidades em muitas coisas, mas também têm muitos desafios e também são capazes de trazer vários problemas com os quais estamos hoje a ser confrontados. E eu creio que estamos a entrar aqui num 3º momento, que é o momento da resposta. Alguns países já estão há algum tempo neste campo, no campo da resposta, mas efetivamente creio que ainda nenhum conseguiu encontrar respostas à altura numa dimensão democrática. Para países totalitários, para ditaduras, é relativamente fácil dar a resposta a este tipo de problemas, basta proibir as tecnologias, basta proibir as plataformas. Não é isso que acontece num país como o nosso, um país democrático. E estamos confrontados aqui no meio destas 3 dimensões e de um problema que é um problema, mas que ao mesmo tempo é uma oportunidade extraordinária para a nossa sociedade, e eu creio que o debate sincero que temos que fazer e que devemos fazer, e tivemos aqui um espaço em que se fez parte desse debate, é preciso muito mais, é esta ideia de que o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos ao nível das tecnologias de informação e comunicação transformou a nossa sociedade. Isso tem muitas coisas boas, mas também tem muitos desafios e problemas potenciais que nós não podemos ignorar. Já Milton Cabral, coordenador da Cabo Verde Digital, destacou a importância de o país acompanhar o ritmo acelerado da transformação digital, reforçando a necessidade de adaptação contínua às novas tecnologias. Cabo Verde encontra-se num contexto onde o mundo enfrenta rápida transformação tecnológica, onde a inteligência artificial começa a definir novas fronteiras e novos desafios às economias e também à democracia, e Cabo Verde tem neste momento, portanto, o desafio de, num contexto não isolado, acompanhar esta dinâmica da transformação digital, especialmente com a inteligência artificial, garantindo que tenhamos um quadro legal que possa ser adequado, garantindo que a população possa ter o nível de literacia digital necessária para poder tirar proveito numa perspectiva positiva desta revolução que a inteligência artificial e que a tecnologia tem introduzido no país. Com um olhar atento às discussões apresentadas, o participante do Fórum IGF, Francisco Freire, jurisconsulto e professor universitário, defendeu a importância de se encontrar um ponto de equilíbrio na regulação digital, indo além do simples controle de dados. O nosso desafio, enquanto intérprete do direito, da lei, das normas, é encontrar o ponto de equilíbrio entre os direitos que têm a dignidade constitucional. Repare que eu não comungo da afirmação da plateia, do painel, quando diz que é difícil atribuir um direito e depois retirar esse direito. Não é bem essa a questão. Isto tem uma resposta a nível da interpretação constitucional, não é? Quem estuda o direito constitucional sabe encontrar o ponto desse equilíbrio. Nesta medida, nós propomos uma regulação e não um controlo, porque temos que regular dados, porque, como se afirmou durante o debate, a apresentação do painel, quem tem dados tem o poder. E se temos o poder que, efetivamente, dentro de uma sociedade democrática,
este poder necessita de uma regulação. Entretanto, no decorrer do certame, a diretora do Departamento de Tecnologias de Informação da ARM, Suzete Centeio, foi instada a lançar um olhar sobre a 5ª edição do IGF do ponto de vista da organização. Começaria por exaltar o primeiro painel que nós tivemos. Nós tivemos aqui um especialista brasileiro que veio falar do Global Digital Compact e do documento WC Plus 20, que é um documento das Nações Unidas onde são definidos várias diretivas para que os países a nível mundial sigam, para que nós tenhamos uma internet sustentável, uma internet global, uma internet inclusiva. Irá sair daqui deste fórum recomendações para o governo de como, enquanto a ARM, enquanto regulador, como devemos proceder para que tenhamos leis que prima pela segurança, pela inclusão social, onde possamos caminhar para que ninguém fique fora. O encerramento do 5º IGF Cabo Verde ficou a cargo do administrador da ARM, João Tomar, que, na ocasião, destacou a participação ativa de docentes, estudantes universitários, representantes da Polícia Nacional e membros da sociedade civil mindelense. João Tomar aproveitou ainda para chamar a atenção para os avanços alcançados pela ARM no fortalecimento do ecossistema digital em Cabo Verde. Neste novo paradigma, ninguém pode ficar para trás. Cabe aqui à entidade reguladora assumir o seu papel orientador. Destacar também o papel da academia, informar, investigar e inovar. Cabe à sociedade civil e ao terceiro setor envolverem-se ativamente na construção de um digital mais justo, mais inclusivo e sustentável. A ARM tem procurado estar à altura desta missão, liderando processos, promovendo a inclusão digital e aproximando-se das comunidades. Trabalhamos diariamente para acelerar o desenvolvimento do ecossistema digital nacional, de forma robusta, segura e acessível. A obtenção do selo de conformidade Web Trust pela ARM na semana passada é mais uma prova concreta do nosso compromisso e do papel ativo do regulador na consolidação de um ecossistema digital confiável. Para a ARM, a escolha da cidade do Mindelo para o 5º Fórum revelou-se acertada e demonstra que o país possui recursos humanos locais, capacidade académica local, condições logísticas local, para se afirmar num futuro próximo como um hub tecnológico de referência na região. Assim encerramos esse 5º Fórum do IGF Cabo Verde com firme convicção de que estamos juntos a construir um futuro digital mais resiliente, mais equitativo e mais inovador para todos. Na agenda informativa da ARM, conhece esta semana a visão do PCA da Transcor sobre os principais desafios e melhorias no transporte coletivo urbano de passageiros em São Vicente, numa entrevista concedida ao Regulação da Economia. O Regulação da Economia aproveitou a sua estada em São Vicente no âmbito do 5º Fórum de Governança da Internet Cabo Verde para perceber, junto da operadora de transporte coletivos urbanos de passageiros em São Vicente, Transcor, o funcionamento dos transportes na ilha e os principais desafios que enfrenta. Luís Gonzaga, presidente do Conselho de Administração da empresa, afirmou que pouco mudou desde a realização do primeiro Fórum Internacional dos Transportes Regulares Coletivos de Passageiros, ocorrido entre 5 e 6 de dezembro de 2024, na cidade da Praia. Reforçou, entretanto, a necessidade urgente de concurso para a regularização das linhas existentes. Em relação a São Vicente, desde o nosso fórum que fizemos em dezembro, a situação continua-se igual. Porque, como sabem, a Câmara de São Vicente não tomou parte no fórum, portanto, as recomendações e as responsabilidades que a Câmara tem no sistema de transporte não estiveram lá, portanto, não houve nenhuma mudança. Nós somos duas empresas aqui em São Vicente, a Transcor e a Amizade.
acontece que há essa concorrência desenfreada entre essas duas instituições, entre essas duas empresas. A Transcor tem vindo a criar as suas linhas, projeta as suas linhas e depois vêm as empresas privadas fazendo exatamente as mesmas linhas que a Transcor tem. É uma situação preocupante porque tem muito a ver com a segurança do transporte das pessoas. São duas entidades a correr uns atrás dos outros, pelo que é fundamental ter uma posição das autoridades, regular essa situação e lançar as linhas em concurso. Temos que ter a adjudicação das linhas. Uma outra questão também é que necessitamos urgentemente do contrato público de prestação de serviço das empresas de transporte público, coisa que não existe em Cabo Verde. Entretanto, para melhorar o serviço prestado ao consumidor, este operador dos transportes coletivos urbanos em São Vicente prevê dias melhores com novas apostas em vista como avança. Há novos projetos, nós estamos a negociar nesse momento com os bancos e vamos introduzir ainda neste ano mais 8 autocarros novos, autocarros com transmissão automática, autocarros apropriados para o transporte público. Esperemos que talvez no fim do terceiro trimestre já estarão cá. Assim nós vamos ter nesse momento também a inauguração do cais de turismo de cruzeiro. Aliás, essas viaturas estão mais... esse reforço é mais para essa prestação de serviço do turismo de cruzeiro. Há linhas que necessitam ser criadas, há linhas que necessitam ser reforçadas. Há viaturas nesse momento que já não servem, são pequenas demais, por isso essa nossa aposta é mais 8 autocarros novos para ver se colmatamos essas situações. Recorda-se que atualmente em São Vicente existem duas operadoras de transporte coletivo urbano de passageiros, a Transcor e a Transporte Amizade. É com esta pauta de informações de agenda da ARM que chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia. Esperamos que as informações aqui transmitidas tenham contribuído para que exerça uma cidadania mais informada e consciente. Estaremos de volta na sua companhia para um novo momento daqui a 15 dias com informações atuais do setor da regulação económica. Não se esqueça que poderá sempre acompanhar-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, na rede social X e LinkedIn. Por isso, até lá, fique bem!